Caríssimos irmãos e irmãs, o texto de Mateus que estudamos hoje está no capítulo 27, de 1 a 31, e narra o processo de Jesus diante de Pôncio Pilatos. A narrativa começa na decisão do sumo sacerdote de todas as autoridades, condenando já Jesus, obviamente, à morte e levando então as autoridades romanas. Isso nos traz duas consequências. Primeiro, que eles levam Jesus, mas já para eles condenado. Portanto, Jesus, para os judeus, pelas autoridades, foi condenado sem um justo julgamento. Ao mesmo tempo, ao submeter isso às autoridades romanas, eles reconhecem o poder de Roma sobre eles, o que de certo modo também é bastante humilhante para o sentimento do povo de Deus. Não é que de certa forma continua oprimido, sendo subjugado por um poder que não é o divino. Então, nós podemos perceber que logo na sequência nós teremos a narrativa da morte de Judas. E o que a morte de Judas nos traz como elemento? Fundamentalmente é um testemunho da inocência de Jesus. Judas vai dizer que ele entregou alguém inocente, tenta devolver as moedas, e aí se cumpre, como diz o texto, a profecia, tanto de Jeremias, como nós podemos também ver de Zacarias 11, 12, 13, a respeito disso, e a própria morte de Judas, conforme 2 Samuel 17, 23. Mas o interessante aqui, quando Judas diz que Jesus é inocente, ele fala da inocência de Jesus sob o ponto de vista da lei judaica. Ele de fato não fez crime nenhum, então ele é inocente. E interessante porque a mulher de Pilatos também vai falar que Jesus é inocente, portanto tenta até interceder junto ao governador por conta disso. Mas lá o âmbito não é judaico, é romano, portanto ela não tem os elementos da fé judaica para julgar Jesus inocente. Então ela julga Jesus inocente sobre os critérios romanos. Portanto, Jesus, tanto no âmbito judaico quanto no âmbito pagão, ele é declaradamente inocente. Tudo isso vai deixar em evidência que o processo todo que Jesus passa é um processo injusto e ele morre uma morte injusta. Mais uma vez, nós vamos percebendo que, por conta de tudo isso, Pilatos vai tentar fazer com que Jesus seja solto, porque de fato ele não vai perceber ou não vai identificar nenhuma culpa de Jesus sob o ponto de vista político que pudesse levá-lo à morte. E Pilatos, então, lança mão de um artifício que ele imaginava poder conceder a anistia a Jesus, só que ele não vai conseguir. É a chamada abolício, que significaria, no direito romano, dar a liberdade a alguém que ainda não foi processado, mas não vai passar pelo processo, portanto ele já vai ser perdoado, ou a indulgência, que é de alguém de fato condenado, mas que vai receber o perdão aí da autoridade sob o ponto de vista do direito romano. Para tanto, ele então lança a mão de alguém sim, que aí tinha cometido um crime político, porque era fruto de revolta e de homicídio, que era Barrabás. Pensando que o povo poderia escolher Barrabás, o que seria muito mais producente, Pilatos faz essa proposta, porém a multidão, aliciada pelas próprias autoridades, acaba escolhendo Barrabás. Não tendo outra alternativa, Pilatos vai levar Jesus à crucificação, certo? A pena pela cruz. Mas antes disso, Pilatos faz o famoso gesto de lavar as mãos. E aqui nós temos também duas realidades numa cena só. Sob o ponto de vista ou no âmbito romano, eles também tinham esse gesto, atestado inclusive por Heródoto e Virgílio, em que consistia, na verdade, depois de um homicídio ou até do sangue de um morto, é atestado entre os gregos e romanos que o rito serve para proclamar a própria razão e afastar a ira divina. Ou seja, é como também eles se desculpassem diante dos seus deuses. Sob o ponto de vista judaico, também lá em Deuteronômio 21, 6, 7, nós vamos
ver o protesto por inocência, que é o gesto também que Pilatos acaba fazendo. E depois o povo chama sobre si a pena sobre o sangue derramado, conforme 2 Samuel 1,16, Atos 18,6. Mas aqui vale a pena também acentuar que quando eles falam que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, a culpa moral pela morte de Jesus é daqueles que de fato decidiram por ela. Os filhos aqui entram porque são descendentes dos pais e, portanto, fazem parte do povo eleito, mas eles não têm a culpa moral como tiveram aqueles que condenaram Jesus à morte, não é? Conforme também nós podemos perceber essa prescrição em 2 Samuel 3,29, que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos, mas com essa importante observação. Depois disso, Jesus é levado para ser flagelado, e o flagelo ele consistia também num procedimento romano, onde os sentenciados eram açoitados por chicotes de couros ou com chumbo ou com ossos colocados na ponta por um par ou 2 pares ou até 3 pares de soldado, para acelerar aí o processo de desfalecimento daquele que estava sendo condenado. Portanto, Jesus também passará por isso. E por fim, também durante o seu escárnio, Jesus é colocado sob um manto vermelho, reproduzindo aquilo que os soldados romanos vestiam, que remonta à ideia da realeza. E Jesus recebe como coroa uma coroa de espinhos, não é? Interessante notar que nesse texto Santo Agostinho, ao meditar sobre ele, vai nos relembrar de Gênesis, melhor dizendo, capítulo 22, versículo 13, quando Isaac vai ser também sacrificado, mas no lugar dele aparece um cordeiro preso pelos chifres. Portanto, embora seja um cenário de total injustiça, é exatamente isso que torna a morte do Senhor uma morte redentora.